Seja bem-vindo à nossa escola bíblica online. É uma escola bíblica virtual. Todavia, ela se baseia na revista Compromisso, uma publicação da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Nós estamos na lição de número 7, cujo assunto é Agenda para os Adoradores. Agenda para os adoradores. O nosso texto áureo é este em destaque, Levítico 23, versículo 3, que nos diz assim: 6 dias se fará trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do descanso solene, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Uma vez lido o versículo, que é o texto de ouro, vamos trabalhar algumas coisas com base na revista, lição número 7, a partir da página 34. Esses capítulos que nós vamos nos dedicar vai tratar de várias questões. Santidade, a santidade do sacerdote e do sumo sacerdote, do culto, que envolve o que a gente chama de liturgia, santidade da linguagem na conversação, enfim, santidade em todos os aspectos possíveis e necessários. E vai apontar ainda para a necessidade da administração do sábado. Por quê? Tem um chamado ano sabático. Menciona também a assistência aos necessitados e a responsabilidade com o cumprimento dos votos. No capítulo 26, há uma observação, porque tem um caráter profético, onde há um prenúncio da apostasia que Israel iria experimentar e, ao mesmo tempo, mostrando as suas trágicas consequências. Porque todas as vezes que Israel se afasta do propósito divino, ele paga um alto preço. Capítulo 26, versículo 14 a 39, vai mostrar esse prenúncio da apostasia e as consequências. E vai ter lá na parte final, no último capítulo, versículo 40 até o versículo 46, um aceno de como Deus, através da sua misericórdia, vai tratar com aquele povo que vai voltar do cativeiro, confessando seus pecados e, por sua vez, abandonando as práticas pecaminosas. Nós não vamos tratar de todos esses assuntos, porque é pano para manga. A gente não tem condições de, em pouco tempo, trabalhar os pormenores, mas eu gostaria de falar sobre o chamado ano sabático. Em Levítico, capítulo 25, versículo 2 e 7, por exemplo, deixa eu situar vocês aqui, e vou mantê-los, versículo 2 ao 7. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Mas no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor, e não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada, não vindimarás. Ano de descanso solene será para a terra. Até o versículo 6, digo até o 7, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, que é empregado, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Eu quero fazer logo de início esse destaque do chamado ano sabático, que aqui na revista está como administração do solo. Visava que esse período sabático de descanso da terra, ora, a terra precisava descansar, não podia cultivar,
E, ao mesmo tempo, desse período de descanso, havia uma devolução de vitalidade. E com esse descanso da terra, ia evitar futuramente quedas na produtividade. Porque se você usa muito, muito, mas muito mesmo a terra, ela vai se desgastando, ela deixa de ser assim tão vitalícia. Há uma queda natural da produtividade. Agora, obedecendo às determinações do Criador, dando esse descanso à terra depois de um período de tanta produtividade, de tanta vitalidade, isso evitaria posteriormente a queda da produtividade e haveria a devolução da vitalidade do solo. Vocês observem que esse período sabático para a terra é uma determinação de quem? Do homem? Não, do próprio Criador. Mas tem um detalhe que me chama a atenção justamente lá no versículo de número 6 em diante. Aquilo que já estivesse, vou dizer assim, né, no pé, na plantação, os donos, os proprietários não pegariam, mas os frutos dali que nascessem, sem que houvesse aquele cultivo naquele determinado ano, o ano sabático, tudo aquilo que já estava, vou dizer assim, produzindo, nascendo, frutificando, melhor dizendo, deveria ser colhido por quem? Pelos empregados, pelos servos, até mesmo pelo estrangeiro. Ora, o que a gente observa aqui é um cuidado enorme de Deus para não apenas a terra, a sua criação também, mas principalmente um cuidado para com os pobres, para com os empregados, para com os serviçais, para com os peregrinos, os estrangeiros, porque os estrangeiros não podiam ser proprietários de terra dentro do território de Israel. Eles viviam trabalhando de uma forma braçal, mas não podiam sequer adquirir terra. Mas Deus viabiliza para o estrangeiro o que? Condições dele ter de se sustentar. Aliás, em relação ao estrangeiro em Israel, todo ele contava com a proteção de Deus e, consequentemente, com, vou dizer assim, o cuidado divino. Deus cuidava não apenas do judeu, mas de todo aquele que fazia de Israel a sua terra. Aí você vê tanto a proteção divina para com este, mas também essa ação benevolente alcançando-o. É o que a gente encontra. Outra coisa que nós observamos que no Antigo Testamento Deus se preocupa com o órfão, a viúva, o pobre, vou dizer aqui o miserável, o estrangeiro. Há um senso de justiça social, é isso mesmo, justiça social. Justiça social não é uma pauta ideológica, conforme a gente atribui nos dias atuais. A justiça social, vou dizer assim, é uma prerrogativa divina. Desde a história, conforme narrada, apresenta o Deus de Israel com uma preocupação em relação, repito, aos órfãos, viúvas, aos estrangeiros, aos pobres e etc. e tal. Deus se preocupa com tais pessoas. Hoje, a agenda da igreja deveria contemplar também estes grupos, viúvas, órfãos, estrangeiros, pobres, aqueles que são oprimidos, etc. e tal. Não é questão de ideologia,
é questão de um, um requisito bíblico, tanto no Antigo Testamento, mas também respaldado no Novo Testamento. Dito isso, a gente pode avançar. Vou tratar aqui sobre os padrões elevados para os líderes da adoração, conforme o versículo 11 de Levítico, no capítulo 21, eu vou aqui alternar, e à medida do possível a gente vai fazer algumas leituras, tá bom? Observe que o padrão era tão elevado para os líderes, principalmente para o sumo sacerdote, que era mais rigoroso ainda, e por sua vez para os sacerdotes. Esse padrão era tão grande que a gente observa toda uma tratativa especial. Primeiro, é verdade, Deus fala, dizendo o seguinte para o povo: eu sou santo e vocês devem ser o quê? Santos. Mas quando chega para o sumo sacerdote e os sacerdotes, as exigências são maiores, mais elevadas, e no sumo sacerdote muito mais criterioso e rigoroso. Porque quando Deus tira o povo do Egito, ele tem misericórdia, ele ama o povo que até então estava oprimido, liberta esse povo com a promessa de dar uma terra, a chamada terra prometida, que mana leite e mel. Mas Deus tinha em seu propósito, como resultado da sua santidade, fazer com que o povo de Israel seja santo entre as nações. Mas agora, Deus se dirige ao seu povo, tendo esta perspectiva, vou dizer, em sua mente ou no seu coração, no sentido de esse é o seu desejo, esse é o seu anelo, e ele agora quer pegar pessoas santas do meio do povo e torná-los ainda mais, vou dizer assim, é, mais santos, ou seja, dando exigências, fazendo exigências e dando critérios para que eles pudessem se destacar no meio dos santos. Se o povo de Israel tinha que ser santo entre as nações, agora o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham que ser mais santos ainda do que o próprio povo que já foi chamado para a santidade ou para ser santo. Percebeu que Deus chama as pessoas para a sua liderança, mas vai exigir muito mais deles, sem dúvida alguma, e não é diferente no Novo Testamento. No versículo 4, por exemplo, vou destacar aqui: o sacerdote, sendo o homem principal de seu povo, não se profanará assim contaminando-se. Ou seja, o sacerdote, ele tinha que viver uma vida santa. Mas detalhe, o povo já tinha sido chamado para ser santo. Mas aqui agora vai ter critérios específicos para essa classe sacerdotal. No Novo Testamento não é diferente. As exigências de santidade são imprescindíveis e urgentes. O outro tópico fala sobre as festas fixas do povo de Israel e tem como tema aqui: Agenda para os Adoradores, capítulo 23. Vamos ver aqui, situar no capítulo 23, está em tela. Havia várias festas. Três festas são incluídas inicialmente lá em Êxodo, no capítulo 34, versículo 18 a 28, que é a festa da Páscoa, festa das semanas, ou chamadas também de primícias, e a festa das colheitas. Mas existem outras festas, por exemplo, trombetas, expiação, tabernáculos. Note que estas festas estavam relacionadas a eventos agrícolas, plantios, colheitas e etc. e tal. Até porque a condição daquela época, daquele período, era totalmente, vou dizer assim, agropastoril. Hoje, a população mundial, e no Brasil de uma forma específica, a maioria vive nos grandes centros urbanos. É bem diferente do que naquela época. Mas a gente se situando dentro do contexto, a gente vai observar que aquelas festas, cujos eventos eram agrícolas,
eles eram revestidos ao mesmo tempo de um senso aguçado da questão da religiosidade. Há um senso religioso. O caráter religioso sobressai, prevalece sobre esse elemento agrícola. E as tais festividades vão celebrar tudo sobre os feitos de Deus em favor do seu povo, um povo que foi chamado, foi separado, portanto, escolhido. E não é à toa que o povo não é simplesmente festeiro, há, vou dizer assim, um pano de fundo por detrás, porque visa aguçar a mente do povo para essa ação divina em favor de cada um deles. Existem aqui grandes festas, eu vou citar aqui rapidamente, já citei, mencionei algumas, para que você venha se situar. A festa da Páscoa, ela celebrava a celebração da libertação do cativeiro egípcio. A festa dos pães asmos, uma outra festividade, ela começava no primeiro dia após a Páscoa e durava 7 dias. E nessa festa dos pães asmos eram apresentadas as primícias da colheita, os primeiros frutos da cevada, por exemplo. No Novo Testamento, esta festa recordava a libertação do Egito. Tem a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a celebração da Páscoa, com sacrifícios de expiação de pecados e sacrifício de gratidão pela colheita do trigo. Então, você observa que havia dois tipos de sacrifícios: sacrifício de expiação pelos pecados, mas também sacrifícios de gratidão pelaquilo que o Senhor estava provendo por meio da colheita do trigo. Tem a festa das trombetas, que marcava o início do sétimo mês, e com ela se iniciava os preparativos para a celebração do dia da expiação. Um detalhe que podemos aqui destacar é que o primeiro dia desse mês seria o sábado, que seria um dia de descanso. Era um descanso solene, conforme o capítulo 23, versículo 24 nos diz. Tem a festa da expiação, que celebrava o sacrifício por todo o povo, rememorando também o resgate, o perdão que Deus concedia ao seu povo por meio dos sacrifícios, e do bode expiatório, que simbolizava o pecado sendo levado para longe de Israel. Por fim, queremos mencionar a festa dos tabernáculos, que era o final da festa do dia da expiação, no 15º dia do sétimo mês, começava a festa do tabernáculo, cuja duração também era de 7 dias, durante os quais, diz Levítico 23, 35 a 36, que não fareis nenhum trabalho. E essa era a última das 3 grandes festas anuais obrigatórias para todo o povo judeu, a qual deixavam suas casas e construíam para si cabanas ou tendas com galhos e folhas. São essas observações importantes da festa. Nós vamos continuar indo para o nosso próximo tópico, que é justamente a fase final da conclusão, mas fazendo uma recapitulação. O próximo item é aplicações para a vida, conforme nossa página de número 37. Veja bem, quer fosse no tempo dos peregrinos pelo deserto, rumo à terra prometida, quer na história da igreja cristã, ou entre nós, os servos de Deus no terceiro milênio depois de Cristo, o padrão sempre requerido vai ser de um padrão de santidade, e pode ser resumido numa palavra: integridade. E a pessoa que é íntegro, ela é inteiro, é uma pessoa completa. E esta é a lição que nós aprendemos a partir da orientação dada primeiramente ao povo de Israel, por sua vez, à Igreja de Deus, consequentemente, a cada um de nós. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos fazer jus
ao Senhor dela, porque o Senhor Jesus é santo. Ele requer também santidade de cada um de nós, uma vida santa, uma vida pura, casta, limpa diante de Deus, mas também perante a igreja e sociedade. O padrão, ele jamais vai ser rebaixado para o ministério, quer pastoral, quer ministerial. E isso não tem a ver também só com os pastores, com os diáconos, professores da escola bíblica, dominical, mas sim com todo aquele que ama realmente o Senhor e deseja apresentar-se diante dele como adorador que lhe agrade. Um outro aspecto que ele trabalha aqui na parte final é o propósito das festas e seus respectivos sacrifícios. E vai aqui salientar que é pertinente observar que parte do que era oferecido perante o altar do Senhor era dedicado ao sustento do sacerdócio. A questão envolvendo dinheiro no Brasil é um tanto delicada devido a algumas igrejas, entre aspas, vou colocar aqui, fazerem um mau uso desse dinheiro, uma má aplicação, quando não a falta de transparência em relação àquilo que entra e sai no tocante a essas igrejas. Mas nós sabemos que o sacerdócio, por exemplo, alguém que vive de sacerdócio no Antigo Testamento, ele era algo exclusivo, ele se dedicava inteiramente de corpo e alma, vamos dizer assim, e ele não fazia tendas. Um pastor, por exemplo, se ele pode, deseja, ele quer trabalhar exclusivamente ao Senhor, a igreja que ele chama, ela se responsabiliza por esse sustento pastoral ou ministerial. Tem vários nomes, prebendas, ajuda de custo, remuneração pastoral, a terminologia é de menor importância. Agora, é triste saber que alguns pastores querem fazer a obra, podem fazer a obra, a igreja até tem recursos financeiros, mas não tem essa visão bíblica de manter ou sustentar o seu líder. Um líder que, em tese, deve prestar conta à igreja local. Um líder que deve realmente servir as pessoas. Um líder que deve, antes de tudo, amar com todas as suas entranhas o Deus eterno e, por sua vez, se gastar e se desgastar no serviço real. É triste quando um líder quer fazer um trabalho e ele tem que fazer, conforme nos dias atuais fala, fazer um bico, ou seja, arrumar uma ocupação, quando na verdade ele poderia dar-se 100% à obra do Senhor. Cabe a ele, claro, dependência da parte de Deus, mas também à igreja cabe uma visão bíblica a respeito da temática. É tênue, porque quando se fala em dinheiro, acho que todo mundo que está no chamado ofício pastoral é uma pessoa que não tem caráter, que é isso, que é espertalhão, etc e tal. Gente, particularmente conheço muita gente séria, gente competente, gente que se dedica, que ama a igreja e que faz as coisas não pelo dinheiro, faz porque ama a Deus, consequentemente ama pessoas. E o contrário também, eu também observo isso. Agora, eu não foco nos maus exemplos. Eu foco nas pessoas sérias, nas pessoas realmente honestas, que se dedicam ao Senhor e que são dignas de serem imitadas, não apenas invejadas no bom sentido, mas imitadas. Eu me reservo agora a terminar aqui, para não prolongar mais, mas fiquemos com estas observações no tocante à revista Agenda para os Adoradores da revista Compromisso. Deus abençoe. Até a próxima semana.